Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo de número 12 apenas, que diz assim: E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco neste culto. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e soberano Pai, meu Deus de todo poder, de toda honra, de toda glória, nós te louvamos, eterno, nós te agradecemos por aqui estarmos na tua casa, na tua presença, meu Deus, com o nosso coração aberto, meu Pai, com alegria imensa em nossa alma, meu Deus. Ai, sobiante o tamandiapá, xadebedece ante o derrai, ó grande Deus soberano, visita, meu Pai, a igreja do Senhor, o teu povo, meu Deus, que agora te adora, que clama, meu Pai, pelo teu nome, ó Deus, abre, Senhor, a porta da palavra, meu Pai, meu Deus, atenta a igreja, aos ouvintes de perto, de longe, meu Deus, trabalha, Senhor, em cada coração, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, fala conosco, meu Deus, não só hoje, meu Pai, mas todos os dias, para a glória do teu santo nome, faça a tua vontade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Desocupe vossas mãos, aplaudindo o Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, como nós pedimos, eu peço, por favor, toda a reverência à palavra de Deus, toda a atenção. Creio que o Senhor, Ele tem uma mensagem aos nossos corações. Igreja, algumas versões, da Bíblia, por exemplo, a que nós utilizamos João Ferreira de Almeida, na versão revista e corrigida. Toda a nossa Bíblia, no culto, nós utilizamos essa versão revista e corrigida, e há outras versões da Bíblia que esse mesmo versículo, onde está escrito em verdade vos digo que vos não conheço, em outras traduções está escrito agora é tarde demais. E quando nós olhamos e atentamos os nossos olhos para este versículo, agora é tarde demais, nós podemos, ou na verdade vem muitas coisas na nossa cabeça, muitas coisas nós pensamos quando nós ouvimos agora é tarde demais. Quando se diz agora é tarde demais, aquela esperança, o pingo de esperança que nós tínhamos, ela se exaure, ela some, ela se evapora. Por quê? Porque a esperança agora se findou, porque é tarde demais. Por mais que você tenha esperança, mas aquilo que você esperava agora não existe mais. Ou seja, o que você esperava estava em evidência, o que você esperava estava diante de você, o que você esperava estava acessível, o que você esperava estava ali pronto para você tomar posse. Só que detalhe, você vacilou, você não vigiou, você talvez deu atenção para outra situação. Talvez havia alguma coisa mais interessante do que aquilo que você esperava, ou você esperava que aquilo que você esperava, você acreditava que aquilo que você esperava ia ficar para sempre, não ia embora, não ia acabar, ou outro não ia pegar. Mas quando a Bíblia diz, é tarde demais, eu complemento, agora é lamentável.
Ou seja, não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta espernear. Eu lembro uma ocasião, nós íamos fazer uma viagem internacional, e já tem alguns anos, e era com 2 horas de antecedência para a viagem internacional. Nós chegamos faltando 1 minuto, né? Aliás, 1 minuto de atraso, era 1h59, e eu falei para o pessoal do check-in, falei, mas 1h59, 2 horas, eu cheguei faltando. Falou, justamente, por 1 minuto você perdeu o seu voo. Eu falei, mas eu não posso, eu tenho um compromisso, eu tenho a missão. Paciência, compra outra passagem, reserva outro bilhete, ou aguarda uns 2 meses, 3 meses para o ressarcimento. Aqui na terra, nem todo lugar, mas há situações que a cobrança é excessiva, né? Não há, como se diz, um pequeno relaxamento em leis, em cobranças para com as pessoas. Por exemplo, uma viagem aérea, eles não abrem mão. Quando nós olhamos para a mesma situação acerca de cobrança, de pontualidade, nós vemos que Deus, presbítero Adaildo, ele é criterioso nas coisas que Deus ele faz. Na palavra de Deus, Deus ele é criterioso. Meus irmãos, Deus, o Senhor, ele não se deixa ser levado por aparência. Nós deixamos. Deus não se deixa ser levado por histórias, por conversas. Nós deixamos. Deus não se deixa ser levado por suborno, por dinheiro. Nós deixamos. Deus não se deixa ser levado por banquete, por festa. Nós deixamos. Deus não se deixa ser levado por negócios. Nós deixamos. Então Deus, ele é extremamente, muitíssimas vezes diferente de nós. E detalhe, nós tínhamos que inspirar a nossa vida na pessoa bendita de Deus por intermédio da sua palavra. Por que nós erramos? Por que nós atrasamos? Por que nós não cumprimos? Por que nós desobedecemos? Por que nós mentimos? Por que nós negamos? Exatamente por não examinarmos as Escrituras. Oséias falou que, por intermédio do Espírito Santo, o meu povo foi destruído porque rejeitou o conhecimento. Quando eu olho para esse capítulo 25 do Evangelho de Mateus, aqui a partir desse versículo de número 12, nós vemos que Deus, ele trabalha dentro daquele limite que ele estabelece. Não há uma tolerância de 1 segundo, ou 1/10, ou 1/100, ou 1/1000 de segundo. Deus é criterioso, é aquilo que Deus falou e pronto. Quando nós observamos essa palavra, nós lembramos lá do capítulo de número 3, né? Quem não se lembra do livro de Gênesis, faz bem nós lembrarmos, porque um homem, uma pessoa, dependendo da posição que ele está, dependendo da situação, né, a autonomia que ele tem, ou quem está diante dele, ele olha para a direita, para a esquerda, para trás, dá uma olhada panorâmica, e ele diz, tá bom, passa, vai lá, tá bom, pode entrar, ninguém está vendo mesmo, vai lá, pega aqui, não fala nada que eu fiz, não fala que eu abri mão. O homem, ele pode fazer isso, ele faz, só que Deus não faz. Deus não faz isso. Por mais que a pessoa seja religiosa, por mais que a pessoa seja temente, por mais que a pessoa seja obediente, por mais que a pessoa seja a sua semelhança, a sua imagem, Deus, ele não faz isso.
Deus, Ele não aceita, Ele não dá margem para nenhum tipo de erro. O Senhor, Ele foi categórico, Ele foi explícito, Ele foi direto, quando Ele diz para Adão, Ele diz para ele: olha, Adão, de toda árvore que há no jardim, todos os frutos tu pode comer, use e abuse, fique à vontade, mas no centro do jardim tem uma árvore, entre outras, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. A árvore da vida e a árvore da ciência, que é o conhecimento do bem e do mal. O Senhor diz: tu pode comer de todas as árvores, exceto até a árvore da vida. Ele poderia comer o fruto, mas exceto da árvore da ciência, que revelava o conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse para ele: o dia que tu comer, que tu tocar nesse fruto, tu vai morrer. Adão, amém, Senhor, e vive a sua vida, come, passeia, cuida, zela, administra, presta conta a Deus, vive em paz, vive em harmonia e alegria, a glória de Deus a manifesta, Deus coloca ali o seu trono, Deus fala com Adão, Adão fala com Deus, e aquela coisa tremenda, aquela coisa linda, até chegar Eva. Chega Eva, que era disjuntora, feita por Deus, presente para Adão. Adão certamente falou para Eva, instruiu Eva acerca da árvore, e Eva acreditou, deu ouvido, e enfim, vivia numa vida esplêndida, abençoada, até que um dia a serpente vai dizer para Eva que ela garantia, ela dava certeza, ela talvez colocaria a mão no fogo, que Eva iria comer do fruto da árvore da ciência, que revelava o conhecimento do bem e do mal, e Eva não iria morrer. Eu garanto que você não vai morrer. Talvez a serpente foi a primeira a comer, meteu a bocona ali, comeu e disse: está aí, ó, morri. Eva desobedece a Deus e Eva come o fruto, não lhe acontece nada. A serpente diz: dá para o teu esposo também. Adão comeu. No momento que ambos os dois comeram, a Bíblia diz que então foram abertos os seus olhos. A árvore da ciência vai revelar agora o que é bom e o que não é, o que é correto, o que é errado, de maneira que Eva olha para Adão, vê Adão nu. Adão olha para Eva, enxerga Eva nu. Mas vergonha de quem, se não tem ninguém ali? Rapidamente eles vão coser folhas e preparar vestes e vão se esconder. Sabe por quê? Porque o pecado, presta atenção, o pecado faz todo ser humano se esconder. Você quer ver dentro da igreja, quando uma pessoa começa a desobedecer, quando uma pessoa começa a errar, a primeira coisa que ele faz é faltar em culto. Ele começa a faltar um dia, falta dois, falta três, daqui a pouco falta uma semana, daqui a pouco falta duas, falta três, daqui a pouco falta um mês, até a situação a qual ele se meteu procurar normalizar. Já chegou a situação de irmã, por exemplo, pintar o cabelo e saber que ia ficar em disciplina, subir da igreja, talvez frequentar outros lugares, é normal. Estou na igreja, estou na presença de Deus, mas vai para o inferno. Eu não estou vendo, a igreja não está vendo, mas Deus está vendo, e o teu coração também te condena. Não quero nem saber, essa semana eu vou andar toda pintada, eu vou me vestir da pombagira e vou andar do jeito que eu quero. Vai lá, minha filha, vira no avesso,
põe o cão todo nas costas, se veste mesmo da legião. Mas saiba que o céu está e sempre estará fechado para esse tipo de gente. Deus não tem compromisso, porque Deus, Ele não abre 1 milímetro do que está escrito na palavra. Olha, Adão, o dia que tu comer, tu vai morrer. Comer ou não morrer? Ah, Deus mentiu. Beleza, Deus mentiu. Adão até então era eterno. Adão vivia anos, segundo os sábios judeus, diz que Adão viveu mais de 14 mil anos. E se não tivesse pecado, talvez estaria vivendo até hoje. O que mata o homem é o pecado. Capítulo 6, verso 23 de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que o salário do pecado, ou a recompensa do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, coloque isso no coração. Nós conhecemos a verdade, nós desobedecemos, nós escondemos dos olhos humanos, mas as pessoas esquecem que nós temos o Espírito Santo. As pessoas esquecem que Deus revela. Hoje eu estava ouvindo mesmo um pequeno corte. Minha esposa me mostrou o homem pecando, o homem traindo, o homem adulterando, prostituindo, cometendo todo tipo de pecado. À noite colocava o paletózinho dele, se arrumava, pegava a Bíblia, vinha para a igreja e mandava fogo. E o Senhor disse: essa noite eu vou batizar tantos com o Espírito Santo, vou curar tanto. E chegava e Deus usava, e o homem ficava louco. Espera aí, eu estou no pecado, estou errado, estou aprontando, e Deus está me usando terrível. Será que Deus mudou? Só que chega a noite, ele vai para a casa dele, vai deitar, o Espírito Santo levanta, vai orar. Ele levanta, vai dobrar o joelho, o anjo chama ele, manda ele ficar de pé, olhar para ele e disse: olha, o Senhor manda te dizer, o Senhor manda te dizer. E põe a espada na testa dele e diz: o dia do juízo te aguarda. O que isso quer dizer? Que o que a gente está fazendo pode estar sendo uma bênção. Está errado, mas eu estou sendo abençoado. Estou roubando, mas eu estou sendo abençoado. Estou mentindo, mas eu estou sendo abençoado. Estou prostituindo, mas Deus está me abençoando. Estou enganando o povo, mas Deus está me abençoando. Só que a gente não pode esquecer que o dia do juízo está reservado. E a Bíblia diz que até o nosso pensamento, até a palavra, como o salmista fala, antes dela vir a nossa língua, antes dela sair para fora, o Senhor Deus, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Adão e Eva pecaram. O que aconteceu? Adão e Eva, rua, fora do paraíso, fora da comunhão, fora do jardim do Éden, fora de todos os benefícios. Vocês perderam tudo, vocês perderam a graça, vocês perderam a vida eterna, e vocês não comerão de nenhum fruto do jardim, e tampouco o fruto da árvore da vida. Fora, não tem. Pastor, mas o que eles fizeram? Eles só desobedeceram. Meus irmãos, o que nós fazemos todo dia? Nós temos uma regra, nós temos uma lei, nós temos a palavra. Presta atenção. O que nós fazemos todo dia? Nós desobedecemos. O que Deus fala?
para nós não mentir um para o outro. E o que a gente faz todo dia? A gente mente. A Bíblia diz para nós não defraudar ninguém. Sabe o que a gente faz todo dia? A gente defrauda. A Bíblia fala para a gente não cobiçar as coisas alheias. Quantos de nós que não cobiça a mulher do próximo? Quantos de nós que não cobiça o homem, a mulher que não cobiça o homem da sua amiga, ou que vê na rua? Hoje com a internet, quantas pessoas que não se prostituem dentro de casa? Sabe o que eu quero dizer? Que tudo nós estamos fazendo em oculto, tudo nós estamos fazendo às escondidas. Só que naquele dia diante de Deus, tudo será revelado. E sabe o que vai acontecer? Não haverá misericórdia, não haverá perdão. Tem que haver hoje, né? Eu sempre gosto de lembrar aquela passagem que o Senhor, Ele disse: o teu olho, por exemplo, o olho direito, ele te escandaliza, ele quer te impedir de entrar no céu, arranca o teu olho direito. É melhor entrar no céu faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. Peraí, a tua mão esquerda te escandaliza, ela não consegue ficar quieta, ela quer furtar, ela quer roubar, ela não consegue ficar no bolso, ela quer pegar as coisas do alheio. Corta ela, mete o machado, arranca a tua mão. É melhor entrar no céu faltando uma mão do que com as duas ir para o inferno. Pastor, depois que eu comprei o celular, a minha vida virou um inferno. Eu não consigo, eu estou pecando deliberadamente. É pessoas me mandando nude, é eu mandando nude, é não sei o que, não sei o que está virando minha vida. É o seguinte, coloca ele ali na calçada, pega uma marreta de 2 quilos e dá uma na cabeça dele. O celular está querendo te levar para o inferno, você não está tendo controle, marreta nele, quebra. Mas o que eu vou fazer? Põe um telefone em casa ou vai para o orelhão? Meus irmãos, nós temos que ter controle. Capítulo 6, versículo 12, versículo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo, ele escreveu dizendo que todas as coisas, elas me são lícitas. Ou seja, todas as coisas nós podemos, todas as coisas me são lícitas, nós podemos analisar todas as coisas. Só que Paulo, ele continua dizendo que nem todas as coisas me convêm. Eu vou examinar, tem 10 coisas aqui, tudo me são lícitas. Espera aí, deixa eu examinar essas 10. Teor alcoólico, tabaco, pornografia, palavra de Deus, edificação, oração, tudo me é lícito. Mas tabaco serve para mim? Não. Álcool serve para mim? Não. Pornografia serve para mim? Não. Então, palavra de Deus, oração, edificação. Então eu tenho que examinar o que serve para mim, o que não serve. Eu estou com o rádio, está aqui o rádio, vou ouvir, vou procurar uma estação, está lá tocando um funk, a música mexe com a gente, né? Tem crente que está ali em algum lugar, no banco, na farmácia, em algum estabelecimento, daqui a pouco entra uma música, quando ele menos espera, o pezinho dele está lá, ó. Parece que está numa bateria, batendo que está uma benção. Ué, mas o pé do indivíduo não foi convertido, não foi batizado? A música estimula, quer mexer com o nosso corpo. Eu nunca fui de dançar, nunca gostei. Quando era do mundo, eu ia em algum lugar, barzinho, eu sentava, bebia alguma coisa e ficava apreciando, mas nunca gostei de dançar. Mas o pé quer balançar, o pezinho quer lá, como se você estivesse ali, ó, regendo o negócio. Outra é uma mãozinha, bater na mãozinha.
Só que detalhe, nós somos crentes. Aquela música que está ali, o que está falando naquela música, não é palavras que exalta a Deus, não é palavras que glorifica a Deus, não é palavras que adora a Deus, não foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, foram palavras inspiradas pelo diabo, palavras inspiradas pelo inferno. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você diz, o pastor é radical. Deixa eu te contar uma experiência. Uma ocasião, quando nós estávamos na capital, lá em São Paulo, eu fiz um jejum de segunda a sábado, direto, seco, sem água, sem comida, todos os dias. No último dia eu estava voando praticamente. Quando chegou na sexta para o sábado, na madrugada, que eu ia entregar meu jejum no sábado, não tinha nem força para falar, quase nem para andar, mas estava ali. Eu falei para Deus que ia ser a semana, foi a semana. E trabalhando todo dia, das 4:30 da manhã levantava, chegava às 7 da noite, ia para o culto, enfim, minha vida normal. Detalhe, quando chegou de sexta para o sábado, na madrugada, depois que eu vim do culto, fui dormir, já era quase 2 da manhã. Quando eu deitei na minha cama, deitei assim desse jeito, de barriga para cima aqui, e fiquei deitado depois que eu orei. Quando eu deitei na cama, eu não cheguei a dormir, fechei o olho. Daqui a pouco eu senti aquela opressão entrar dentro do meu quarto. A minha esposa estava do lado, já deitada, dormindo. E eu deitado, quieto, eu senti aquela opressão, abri o olho, só vi aquela opressão, aquela coisa escura, e me travou. Me travou que eu não conseguia mexer, falar, e aquela opressão foi chegando, chegou perto da minha cabeça. E veio com aquele fone de ouvido, aqueles grandão assim, ó. E chegou bem perto da minha cabeça, e aquela voz horrível, a voz horrível, escamosa, uma voz de espinho, uma voz que é horripilante, e diz para mim bem assim: ouve a minha música, ouve o funk. Me arrepia até a testa. E diz: ouve a minha música, ouve o funk. E encostou no meu ouvido aquele fone, encaixou na minha cabeça, no meu ouvido, e só fez aquele batidão. Quando fez o batidão, parece que Jesus me tirou de lá da cinza e me deu força. Eu disse: está repreendido, Satanás, em nome do Senhor Jesus. E explodiu aquele fone no ouvido, explodiu aquele poder das trevas, se explodiu. E eu abri meu olho e falei: Jesus, tem misericórdia. Levantei, dobrei o meu joelho e fui repreender todo o poder das trevas dentro da minha casa, repreendendo. Enfim, a pessoa que vem dizer para mim que a música do mundo, principalmente o funk, não é música de Satanás, eu ponho a mão na cabeça dele, expulso o demônio, porque eu tenho certeza que ele está endemoniado. Se o próprio demônio falou que a música dele, vai levantar alguém, vai falar que não é, porque nós estamos sendo advogados do diabo. Se ele falou que é, alguém vai falar que não é. Então nós precisamos vigiar, porque há situações na nossa vida, meus irmãos, como eu falei, nós erramos todo dia e nós esquecemos de pedir perdão. E eu quero que os irmãos atentam aqui a essa palavra. É uma palavra simples, mas é uma palavra que mostra para nós que o Senhor Jesus Cristo mostra aqui essa palavra, que Ele vai vir a hora que nós não percebemos, como diz nas cartas, no verso 6 desse capítulo 25, o Senhor Jesus, Ele diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, alguém clamou, alguém gritou, alguém deu um brado, uma trompeta tocou, houve um despertamento, e aquele despertamento dizia o seguinte: aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Era o que tocava, era o que a banda tocava, era as notas que a trombeta tocava, era o que o povo gritava, era o que todo mundo estava dizendo: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro.
ou seja, em outras palavras, aqueles que estiverem prontos, aqueles que estão preparados, levantam e marcham ao encontro do esposo, porque ele está adiante. Quem está preparado, sai ao encontro. Por quê, meus irmãos? A Bíblia mostra para nós que eram 10 virgens. Eram 2 tipos de crente, ou 2 igrejas. E todo mundo tinha o mesmo objetivo. Graças a Deus que aqui eles tinham o mesmo objetivo, porque hoje nós não temos o mesmo objetivo. Hoje a igreja está muito diversificada. Hoje a igreja tem muito objetivo. Hoje a igreja está seguindo muitas linhagens diferentes do que a Bíblia ensina. A Bíblia está sendo usada por homens, não por homens que têm o Espírito Santo de Deus. A Bíblia está sendo usada por pessoas endemoniadas. A Bíblia está sendo usada por espíritas, por macumbeiros. A Bíblia está sendo usada por ministros de Satanás. E o que acontece? Ela está sendo usada e as pessoas estão sendo persuadidas pelas mentiras que estão sendo ensinadas, principalmente hoje, pelas vias da internet e pelas redes sociais. Hoje alguém coloca um anel do tamanho do meu relógio no dedo e diz: eu sou fulano de tal. Todo mundo se prostra, todo mundo reconhece e diz: não, esse aí é o cara. Esse aí ele é o doutor, esse aí é o professor, ele tem razão. Então não é o que o pastor está pregando, então não é o que está escrito aqui, porque ele está revelando algum mistério que eu não ouvi ainda, que não foi revelado. Meus irmãos, alguém, presbítero, pode revelar o que quiser. Revela, diz que o céu é embaixo do inferno, pode falar que o céu está embaixo do mar. Alguém descobriu que todo mundo vai para Marte, a Terra vai ser destruída. Inventa o que quiser, fale o que quiser, mas o que está escrito aqui, está escrito no bom português. Qualquer pessoa que sabe soletrar, qualquer pessoa que está aprendendo a ler, consegue entender o que o Espírito de Deus escreveu por homens inspirados. A vontade de Deus está aqui. Detalhe: você crê se você quiser. Se você não quiser, continue errando. Se você não quiser, continue desobedecendo. Se você não quiser, continue pecando. E saiba de uma coisa, que o fogo do inferno todo dia está sendo aquecido como um forno. O forno, sabe aquele forno que está lá no capítulo 3 de Daniel? Aquele forno que foi lançado Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram aquecidos 7 vezes mais. O fogo do inferno está sendo aquecido todo dia. Detalhe: Salomão, ele escreveu, e ele diz que os nossos olhos, os olhos humanos, ele nunca cessa de cobiçar. E o inferno, ele nunca cessa de tragar almas. Quantos de nós não cessamos de cobiçar? Eu tenho esse lenço, mas daqui a pouco eu vi outro, esse aqui não me serve mais, eu quero aquele. Eu tenho essa caneca, eu quis ela, só que eu vejo outra, a outra me serve, essa não me serve mais. Quantas pessoas que têm a sua esposa, olha para ela, é uma bênção, mas o diabo entra em outra, cega ele deixa aquela esposa que é uma bênção e arruma uma que vai dar dor de cabeça para ele, que vai ser infiel, ele vai ser um escravo, e ele vai chorar por causa da outra, mas não vai poder deixar. Ou mulher e vice-versa, tanto faz. Quantas pessoas que não cessa, tem algo, mas quer de novo, tem aquilo, tem um sapato. Eu mesmo
Eu sempre lembro isso. Eu tinha uma chefe na empresa que eu trabalhava, que ela tinha quase 900 pares de sapato. O tempo que ela trabalhou na empresa, que ela ficou lá acho que 3 anos e pouco, eu nunca vi ela ir com um sapato diferente. Ela com um sapato igual. Todo dia era diferente, ela sempre comprava sapato. É algo que, né, a gente não consegue raciocinar, pensar, entender. E veja aqui que o foco da igreja, isso eu estou falando de linhagem diferente, o foco da igreja tem que ser um só. O caminho do crente é para frente, o caminho do crente é para o alto. A Bíblia fala aqui por intermédio dos profetas que os nossos ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de nós. Este é o caminho, andai nele sem vos desviardes para a direita nem para a esquerda, tampouco para trás. O caminho é Cristo, nós não podemos desviá-lo, sair do caminho em hipótese alguma por nada. Porque a partir do momento que nós saímos do caminho, nós caímos no abismo. A partir do momento que nós tiramos os olhos do foco de Cristo, nós viramos estátua de sal como a mulher de Ló. Nós não podemos distanciar de Cristo nenhuma vez. Nós não podemos emprestar o nosso ouvido para Satanás falar. Porque se nós emprestarmos o nosso ouvido para darmos ouvido ao que Satanás fala, vai acontecer com nós o que aconteceu com Adão e Eva. Nós vamos perder os benefícios de Deus. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo bate no nosso coração de uma maneira suave, de uma maneira meiga, de uma maneira veludada, de uma maneira simples, de uma maneira humilde. Mas o nosso coração está tão duro, o nosso coração está como uma rocha, o nosso coração está cheio de ira, o nosso coração está cheio de ódio, o nosso coração está nervoso, está com rancor, que o Espírito Santo fala, a gente nem dá atenção. E quando você vai falar com a pessoa diz: eu não estou sentindo nada, o Espírito Santo não me acusou. Já ouviu isso, Jesus? O Espírito Santo não está me acusando, você está me acusando. Cuidado, com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Você está pesando, da mesma maneira você será pesado. Se eu conheço a Bíblia, se eu leio a palavra, se o capítulo 8:32 é pregado, conhecereis a verdade vos libertará. Se eu digo que eu sou liberto, por que eu não pratico a verdade que eu conheço? Por que eu não executo a verdade que eu conheço? Por que eu não ensino a verdade que eu conheço? Por que eu apoio as coisas erradas? Hoje tem gente, não joga bola, por exemplo, mas está apoiando quem joga. Tem gente que não separa do marido, mas está apoiando a amiga, o colega ou alguém da família a separar e casar com outro. Aí a pessoa diz: mas você está fazendo dessa maneira? Não, eu não, mas você pode fazer. Mas é a Bíblia, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá no capítulo 1, verso 32 de Romanos 1:32, que tanto aquele que comete o pecado, pastor, mas eu não cometi, eu só apenas apoiei, assim de uma forma superficial, porque a pessoa, minha amiga, deu um apoio ali, mas não cometi não. 1:32 de Romanos, tanto aquele que comete quanto aquele que consente ou aquele que apoia são dignos de morte e morte eterna. Romanos 1:32. E agora? Ah não, mas o fulano de tal falou que não tem nada a ver. Então, sirva fulano de tal, certamente você vai para o céu com ele, para o céu da boca do cão, porque não é isso que a Bíblia ensina. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu sou mais simples, e as pessoas simples se conformam
com a Bíblia, né, varão? A gente não precisa de muita coisa, não. A gente precisa só da Bíblia. A Bíblia está bom demais. O Senhor fala para nós que nós temos que estar pronto, preparado, porque o Senhor, Ele vai vir como um ladrão à noite. Ele vai vir como um ladrão de noite. O que vai acontecer? Ele vai pegar as pessoas desapercebidas. Por exemplo, o ladrão vai roubar uma casa. Peraí, vamos acabar o culto, vamos lá em casa, vamos fazer uma churrascada, vamos todo mundo se alegrar. O ladrão vai ver todo mundo alegre, comendo. Um monte de homem, mulher, a família, todo mundo, os amigos, todo reunido. Vai chegar o ladrão ali com uma faquinha, um canivete. Ei, eu vim roubar aqui. Todo mundo dá a chave do carro, da carteira, cartão de crédito. Ele é louco de fazer uma coisa dessa? Nunca. Mas o ladrão, ele chega a hora que alguém foi viajar, a hora que alguém saiu, ele vai observar, vai ver a hora que a pessoa saiu, como a pessoa saiu. Ele vai olhar e vai falar, realmente vai demorar, vai dar tempo de eu entrar e furtar o que eu quero. Então o ladrão chega a hora que a gente está desapercebido. E sabe que hora que Jesus vai chegar? A Bíblia diz que ele vai vir como ladrão de noite. Sabe aquela hora que nós nos reunimos no evento, presbítero? Está lá o pessoal da firma, na hora do almoço, está os amigos, todo mundo, e a gente está ali no meio. A gente é crente, mas nós estamos lá, está todo mundo deitado embaixo da árvore, arranca a camisa, fica lá igual um Tarzan, embaixo da árvore, só com a calça. E eu também sou crente, está lá todo mundo, eu também vou fazer, está muito calor, arranco também minha roupa e deito lá, estou lá. Todo mundo contando piada, eu dando risada, aí eu lembro uma também e vou contar e todo mundo Que bênção, que alegria, que confraternização. O infeliz esquece que ele é crente. O infeliz esquece que ele tem que estar preparado. Ele esquece que Jesus está de olho nele. Ele esquece, louvado seja Deus, que ele tem um nome a zelar. Ele esquece que o nome de Cristo está diante dele. E então é nessa hora que a trombeta toca, o ouvido dele está fechado, ele não consegue ouvir a trombeta, Jesus volta e ele fica, porque ele não está preparado. Sabe aquela hora que nós estamos em casa, com as amigas, vizinhos ou a família? A Bíblia sempre diz, eu sempre falo para os irmãos, os amigos do homem são da sua própria casa. Não existe uma família que isso não se cumpra, né, amor? O inimigo do homem é o da sua própria família. Não existe uma família que isso não se cumpra. Não existe uma família que não se levanta contra o membro da família, contra o seu próprio irmão. É aquele momento daquela reunião. É no momento da oposição que a gente está falando de um, que a gente está falando do outro. É no momento que nós estamos querendo ser melhor. É no momento que a gente está querendo reconhecer a inferioridade do outro e a superioridade nossa. É no momento que nós estamos batendo, açoitando. A língua bate lá no fogo do inferno, flameja lá no fogo e volta. Bate lá no inferno e volta e bate na pessoa. É neste momento que o olho de Cristo está em nós. É nesse momento que Jesus está olhando. E é neste momento que a trombeta vai soar, a trombeta vai tocar. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar no mesmo ritual. Nós vamos estar no mesmo cenário. O bicho vai estar pegando, o chicote vai estar estalando, a trombeta vai tocar, e o nosso ouvido, assim, normal. Jesus vai voltar, quem estiver pronto vai, e quem estiver pronto, dando ouvido para o diabo também vai, só que vai para o inferno. Não, mas meu negócio é com Deus, quem me justifica é Deus. A Bíblia diz que esse já está julgado e condenado.
Outros vão além e diz: pastor, mas eu creio na misericórdia de Deus. O que adianta, meus irmãos? A gente crê na misericórdia. É melhor crer na misericórdia ou melhor crer no que está escrito aqui? É melhor crer na misericórdia ou crer em Deus? É melhor crer na misericórdia ou crer em Cristo? Meus irmãos, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é essa palavra? Essa palavra é o próprio Cristo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, o Verbo, é Jesus Cristo. A palavra é Jesus. Isso aqui que está na minha mão é Jesus. É a palavra dele, é a palavra de Deus, na verdade. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Se você não crê na palavra aqui, no Cristo, você não está crendo em Deus. Está escrito aqui, não adultera, você está adulterando. Não embriagueis, você está embriagando. Não anda pintado como um palhaço, não corta o cabelo, não veste roupa de homem, a mulher, o homem não veste roupa de mulher. Está todo mundo no avesso, vai para o inferno, é o que está escrito aqui. Nenhum ladrão, nenhum adúltero, nenhum maldizente, nenhum beberrão, nenhum mentiroso, nenhum escandaloso, nenhum iracundo vai herdar o reino do céu. Não, pastor, mas isso é o senhor que está falando. Tudo bem. Leia o capítulo 6 de 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, se não mudou. E as coisas estão mudando muito rápido hoje. De repente, pode ser que mudou também. Mas vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10, aliás o 9, 6 e 9. 1 Coríntios 6, 9 diz: veja bem, cada um toma posse do que cabe a você. 6, 9 de 1 Coríntios: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem é injusto não vai herdar o reino de Deus. Versículo 9, 10: não erreis. Sabe o que é certo, faça o que é certo. Sabe o que é certo e faz errado, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que hoje é moda, mas está dizendo aqui, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É eu que estou falando, não, eu estou lendo. Quem está falando isso aqui é Deus, por intermédio de Jesus, por intermédio da sua palavra. Vamos ler aqui o versículo 11, um pedacinho. E é o que alguns têm sido. Paulo está dizendo aqui que é o que alguém tem sido. Ele está dizendo, porventura, quem sabe, quiçá, no decorrer dos milênios posteriores, haverá talvez um ou outro. Não, ele está dizendo, nessa época dele, que é o que alguns têm sido, e o negócio é crescente. Romano, aliás, aqui um pouquinho mais à frente, no capítulo de número 5 de Gálatas. Não, você vai chegar lá e falar que aquele pastor é louco, falou um monte de coisa. Não, eu quero mostrar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não sou louco, não. E se eu for, a Bíblia diz: aprove a Deus. Aprovar, né, o louco pela loucura da pregação, ou enfim, o crente pela loucura da pregação. Capítulo de número 5 de Gálatas, diz no verso 19, Gálatas 5,19 diz: porque as obras da carne são manifestas, quais são as obras da carne?
As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da quais vos declaro, veja bem, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou colocando alguém no inferno ou no céu. Paulo está dizendo que quem comete isso aqui, como ele já falou antes, e torna a dizer, os que cometem isso não vão herdar o reino dos céus. Apocalipse, aqui no final, diz a palavra de Deus. Abra aqui comigo em Apocalipse, no final do livro. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 22, e o versículo de número 14, 22, 14, último livro, último capítulo. Versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Presta bem atenção que Jesus, ele diz que ele é a porta, ele é a porta das ovelhas, e todos aqueles que ouvem a voz dele passa pela porta. Só que ele diz que aquele que não passa pela porta é ladrão e salteador. Então ele está dizendo, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue de Cristo. Mas lavar a vestidura do quê? Dos pecados. Ninguém entrará no céu com nenhum tipo de pecado. Todos nós temos que passar pela cachoeira do sangue carmesim, o sangue puro, o sangue vermelho de Jesus, que lava todas as nossas vestes, todos os nossos pecados são limpos pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Para que nós temos que lavar? Ele continua: para que tenham direito à árvore da vida, aquela árvore lá que Adão e Eva, depois que pecaram, não puderam mais comer. Por que eles não puderam? Para não ser um eterno pecador. Então nós temos que lavar, purificar, para que nós possamos ter acesso, ter direito à árvore da vida, comer o fruto para quê? Para a vida eterna. E ele diz para que possam entrar na cidade, por onde? Pela janela, pela brecha, pelo fundo, pelo esgoto. Não, lá não terá isso, mas que possam entrar na cidade pelas portas. Capítulo de número 3, verso 20 de Apocalipse, o Senhor Jesus fala por intermédio de João, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está ainda dando uma oportunidade, a porta ainda está aberta. O versículo em questão é o versículo 15, observa: ficarão, versículo 15 do capítulo 22, ficarão de fora, deixa eu ler, para não dizer que eu estou dizendo, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora. O que isso quer dizer? Que não vão entrar. O que isso quer dizer? Que eles não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso quer dizer que eles rejeitaram o banho do sangue de Jesus. Eles não quiseram, eles tiveram nojo, eles preferiram ir para a praia, na nudez, eles preferiram ir para a piscina, preferiram ir para o lago, preferiram mostrar as suas vergonhas para o mundo, do que lavar os seus pecados no sangue de Jesus. Preferiram comer qualquer coisa, menos o fruto
da árvore da vida. Preferiram entrar em qualquer brecha, em qualquer buraco, em qualquer esconderijo, se esconder em qualquer lugar, do que entrar pelas portas, por Jesus. É uma opção. Nós não somos obrigados, você não é obrigado. Mas se nós somos crentes, se nós queremos ir para o céu, nós somos obrigados a guardar a palavra de Deus. O salmista escreveu: guardei a tua palavra. Em outra versão diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. A pergunta é, vai embora com essa pergunta hoje: o que é que está guardado dentro do teu coração? O que está dentro do teu coração? É a palavra? Deixa eu te mostrar algo. Só mostrar, para nós encerrar. Último versículo. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Deixa eu ler também, para que não venha a ser o caso de alguém dizer: ah, o pastor está louco, ele falou isso, falou aquilo. Não, eu quero ler o que está escrito aqui, porque se está escrito, a culpa não é minha, eu não sou o autor, eu só estou apenas falando o que está escrito. Capítulo 7, verso 21 de Marcos. Só para encerrar e mostrar para os irmãos que alguém pode dizer: ah, o meu coração está uma bênção, eu estou em paz. Mas a pergunta que eu disse para você ir refletindo é: o que tem dentro do teu coração? É a palavra de Deus ou é isso aqui que nós vamos ver? Só para encerrar, eu encerro, prometo. Marcos 7, 21. Porque do interior do coração, o que é o interior? Dentro do coração. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Versículo 22. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. E o versículo para encerrar, 23: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Duas coisas agora: o nosso coração está produzindo essas obras, fazendo a nossa vida agir de acordo com o que está escrito aqui? Se o nosso coração está fazendo a gente agir de acordo com esse Marcos capítulo 7, verso 21, alguma coisa está extremamente errada na nossa vida. É sinal que a palavra de Deus está longe de nós. Nós estamos longe de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que Jesus, Ele é o príncipe da paz. Deus, Ele é a nossa paz. E aonde estiver Deus, um certo escritor inglês, ele escreveu certa feita, presbítero, falando da paz. Ele disse assim, eu achei até interessante a escrita dele. Ele estava dizendo que se entre dois cachorros houver paz, ele vê Deus no meio daqueles dois cachorros. Porque aonde há paz, há Deus. Não existe paz sem Deus. É por isso que Isaías escreveu duas vezes. Ele diz bem assim: o ímpio não tem paz. Você já viu em roda de ímpio ter paz? Você já viu em casa de ímpio ter paz? Você já viu o mundo que nós estamos vivendo ser um mundo de paz?
é ausência de Deus. Então, na casa que tem Deus, tem paz. Não tem discórdia, não tem contenda, não tem divisão, não tem essas obras aqui. Que nós buscamos de Deus essa graça para entendermos a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Não é apenas só ser um olhudo, só olhar, um observador, não. Nós olhar, ler, observar, analisar e guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós possamos, no final da nossa trajetória, que o final já está bem ali, nós possamos estar com Deus na glória, que é o objetivo do crente salvo. Que Jesus, o Senhor, possa vos abençoar. As horas se foram, as palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor.